Eu resumo, tipo, as coisas que eu não quero pôr, eu tiro. E põe as coisas mais importantes. Semana que vem, na outra semana, antes das avaliações, eu vou começar a fazer as revisões com vocês, aí a gente discute as avaliações aqui na videoaula, vai ficar mais fácil, tá? Tá. Só eles definir as datas certinhas, daí... Certo? Então vamos lá, pessoal, na página 16 do livro de atividades de geografia. Nós fizemos... Já fez, não? Ah? Sim, já fez. A 16 toda? Sim, já corrigiu já na página 18, mãe. Ah, é mesmo, tem outra marcação aqui, eu estava na marcação antiga. Tá certo. Falta fazer a letra A, né? Sim. Então vamos lá. Enquanto a malha ferroviária do Brasil, analise o mapa das principais rodovias do Brasil, compare-o com das ferrovias da América do Norte e em seguida responda o que se pede. Se você observar o mapa da ferrovia da América do Norte, você já notou que ele traça todo o território dos Estados Unidos e do México, né? Então a ferrovia aí foi pensada para poder transportar mercadorias e pessoas. Agora, se você olha o mapa das ferrovias no Brasil, elas estão só no litoral, porque as ferrovias no Brasil foram construídas no século passado, no início do século passado. Então, o governo dava direito das empresas estrangeiras construir as ferrovias, e eles tinham interesse de construir do local onde eles queriam um determinado mineral até o porto. Por isso que elas são todas em direção aos portos, e elas não se cruzam, não se ligam. Não é igual as rodovias e as estradas no Brasil, que uma estrada emenda na outra, o que possibilita você ir do município, de um município tem estrada que você pode ir para outro. As rodovias e as rodovias federais, estaduais e municipais se interligam, criando uma malha rodoviária. No caso das ferrovias, elas só vão de um ponto aonde a empresa que construiu tinha interesse em pegar alguma matéria-prima, e geralmente elas ligam um ponto no interior do país a um porto, porque era somente para retirar matérias-primas do Brasil, certo? Outra problemática das ferrovias no Brasil é que aonde o trem passa ali, nós chamamos de bitola, tá? Bitola. É como se vocês imaginassem assim o trilho do trem. Então, cada rodovia no Brasil tem uma bitola diferente. Então, um trem que circula numa rodovia, ele não é a ferrovia não é da mesma largura da outra. Então, não pode emendar. Cada ferrovia no Brasil foi feita com uma bitola diferente. Então, se eu tiver um vagão para uma determinada ferrovia, ele não encaixa na outra. E isso faz com que a malha ferroviária no Brasil não se liga, não crie uma rede, certo? Então vamos lá. Letra A. Compare a distribuição das ferrovias brasileiras e norte-americanas. Qual que é a principal diferença que você constata? Vocês fizeram essa? Então, se eu olhar para o mapa da América do Norte, para o mapa do Brasil, qual que é a diferença que eu observo? No mapa do Brasil, elas ligam as áreas do interior aos portos, né? Já na América do Norte, as rodovias se interligam por todo o território. Se alguém não entendeu, me pergunte. Posso falar o meu? Eu acho que tá igual, mas eu vou falar. Pode falar. Eu pus assim: no Brasil corre uma menor quantidade de ferrovias e no norte tem grande rede e é nacional. Exatamente. No Brasil, ela liga o interior aos portos só. Tá certo, então? Tá certo. Então, no Brasil, elas geralmente ligam o interior do país aos portos, que não formam uma malha ferroviária, uma rede, né? Já nos Estados Unidos, elas se interligam por todo o território. Gente, você vai na Europa, você pode viajar todos os países de trem.
Você já notou que quem está viajando para a Europa, um dia posta foto na França, outro dia na Inglaterra, outro dia na Espanha, outro dia em Portugal. Por quê? Além de lá os países ser pequenos, do tamanho dos estados brasileiros, é muito fácil você viajar na Europa, porque tem linhas de trem que pode te levar para todos os lugares. E o preço da passagem é muito barato. Não é igual no Brasil. Aonde você vai no Brasil de trem? Lugar nenhum, né? Tio Márcio, você falou que no Brasil liga o interior aos portos e não forma uma malha viária. E no norte americano é o quê? Na América do Norte é o quê? Ele se distribui por todo o território, interligando os lugares. Então, continuamos. Letra B. Por que essa disposição espacial de nossas ferrovias? Qual deve ser a principal função atribuída ao transporte ferroviário no Brasil? É para escoar a produção. As ferrovias no Brasil não foram criadas para interligar os lugares, para ligar os lugares. Elas foram criadas de um ponto onde elas carregam o produto e levam até o litoral para exportação. Então, elas foram criadas para escoar a produção de matéria-prima e não para interligar os pontos e os locais do país. O Lucas está faltando hoje. E não Falou que foi para Rio Verde. Ai, foi para Rio Verde. Márcio. Oi. A produção de matéria-prima e não? E não para interligar as regiões, os lugares. Ela não foi criada para o mercado de passageiros, né, para transportar pessoas. Ela foi criada simplesmente para transportar matéria-prima. Então, elas vão, vamos supor, se tivesse uma ferrovia numa região, ela vai de uma região, ela é construída porque ele tem uma mina de ouro, porque ele tem uma mina de ferro, porque ali tem uma produção de soja, para retirar o produto e levar para o porto, porque a gente visa vender para os países estrangeiros, né? Exportação. Letra C. Você já utilizou o trem de passageiros como meio de transporte? Não. Nunca? Vocês já viram um trem? Não aqueles trem lá de Minas. Um trem mesmo de verdade, um trem de ferro. Né? Você viu que não, quase que não existe, apesar de que aqui em Rio Verde passa uma linha de trem de ferro. E vai ter até um porto seco que eles estão construindo para fazer carregamento de produto. E Rio Verde tem? Rio Verde tem. A Ferrovia Não sabia. Norte-Sul. Você já Não foi para sabia. Itubiara? Quando eu fui para Gramado, eu vi. Ela tem. Geralmente no litoral do Brasil. Quando eu fui para Campos do Jordão, a gente ia andar, só que aí por que a gente ia andar, a coisa estava... Geralmente no litoral você vai encontrar as ferrovias mais para fazer turismo, né? Mas está passando uma ferrovia agora, que ela vem lá do Mato Grosso, ela passa lá por Altaraguai, por Mineiros, por Jataí, ela sai aqui em Rio Verde. Você já foi em Santa Helena? Não me lembro. Santa Helena tem, ela passa lá também. Para quem está indo para Itubiara, aqui para frente um pouco de Rio Verde, você passa em cima dos trilhos dela. Tá? E está construindo, né, esse local para fazer carregamento. E essa rodovia já é antiga, essa ferrovia. Ela
É porque todo ano eles param a construção dela e depois entra outro governo e reinicia, depois para de novo, e aquela demora que tem no Brasil para tudo. Tá? Agora, trem mesmo, eu andei. Em São Paulo tem as linhas de trem. No centro da cidade tem o metrô, e aí o metrô tem estação, e nas periferias tem o trem. Eu já andei de trem uma vez, mas eu não gostei, não. Por quê? Porque tem muita violência nos trens urbanos. É um pessoal, assim, tem muita gente que te deixa com medo, sabe? Aquelas gangues. Então eu andei uma vez só porque eu tinha curiosidade, mas para nunca mais. De metrô eu ainda ando, né? Porque é mais pro centro, é mais limpinho, organizado. Agora as estações ferroviárias lá em São Paulo é de fazer medo. E apesar de que tem milhões de trabalhadores utilizam ela todos os dias para poder trabalhar, né? Mas é um clima muito pesado. A gente sai lá de dentro e fala, nossa, nunca mais eu entro nesse lugar. Então, olha só, a questão 9. Atualmente, além da Europa e dos Estados Unidos, outra recente potência mundial vem se destacando na disputa das riquezas e mercadorias na África. Qual é esse país? A China, né? Tá? Que estratégias o governo desse país vem utilizando para conquistar economicamente a África? A China que tem atuado ultimamente muito na África. E quais que são as estratégias que o governo chinês tem feito para infiltrar, para poder explorar a África? Eles têm Posso falar o investido meu? em... Sim, Não sei se está certo, eu pus assim. A China, ele investe em diversos setores no desenvolvimento e modernização da África. exatamente. Investe em infraestrutura, né? Os chineses constroem pontes, ferrovias, hidrovias, indústrias, né? Com isso, eles conseguem montar suas indústrias, viabilizar transporte para poder retirar matéria-prima da África, porque vocês sabem que a China é um dos países que mais cresce no mundo. Né? Já é a primeira concorrente dos Estados Unidos. E quanto mais ela investir nos países pobres, mais chance ela tem de obter matérias-primas, que são levadas para lá, industrializadas e vendidas para o mundo inteiro. Quem que não tem um produto chinês em casa? Quem que nunca fez uma comprinha no alho, no bicho? Né? Todo mundo já acessou o site, já comprou um produtinho lá no... né? Quem que não comprou? Então, essas lojas que vendem esses produtos tabelados, que a gente falava antigamente de R$1,99, né? Loja de R$10, loja de R$15, loja de R$20, geralmente todos esses produtos são importados da China. Então a China produz um volume de produção muito grande e exporta para o mundo inteiro. Certo? Só você pegar seu material escolar aí que você vai ver. Praticamente quase tudo que você tem aí dentro da sua bolsa está escrito Made in China, fabricado na China. Fala, Guilherme. É certo, eu fui comprar um pacote de massa, meu pai comprou, cheguei em casa, tava Made in China. E agora? A China né, ela exporta para o mundo inteiro. E eles trabalham com a ideia, eles vendem o produto primeiro e depois eles fabricam. Eles só fabricam o que eles vendem. Então, os volumes de produção da China é muito gigante, tanto que ela já está ultrapassando a produção dos Estados Unidos. Né? Então, tá. Então, é a China, lá na África, e ela investe em infraestrutura, tá? Com o objetivo de obter matérias-primas. Outra coisa que a China faz lá também, pessoal, é investir em missões de paz, porque lá as populações brigam muito. Né? Parte da população do país é a favor de uma mentalidade, outra parte tem outra mentalidade. Geralmente são brigas políticas. E os grupos políticos disputam o poder, tomam o poder, fazem guerras civis. Então, para a China, isso é ruim. Então, ela investe muito em controlar a paz na África, porque enquanto a África estiver em paz e estiver sem briga, ela pode explorar livremente. Certo? Não é porque ela é muito boazinha, porque ela quer ver os africanos todos em paz. Não, é porque se tiver paz lá para ela explorar é melhor. Certo? Questão 10. Leia o texto e em seguida faça o que é solicitado.
Para muitos economistas e cientistas políticos, não basta o solo e o subsolo serem agraciados com valiosas riquezas naturais. É necessária a organização política e econômica dos países para saberem geri-las, administrá-las, né? E delas tirar o melhor proveito para seu desenvolvimento e de sua produção. Então, para alguns economistas, não basta só o país ter riqueza, mas o país tem que ter uma política boa para atrair pessoas, certo? Porque você montaria, vamos supor, se vocês fossem montar uma empresa hoje, vocês montariam uma empresa num país de política bagunçada? Não. Não, porque é seu capital, é seus bens que vão ser investidos lá. E num país que não tem uma política firme e que existe muitas brigas e agitações sociais, como está acontecendo no Brasil ultimamente, isso afasta os empresários que vêm de fora, né? Porque isso causa medo, insegurança, né? Porque o cara está investindo o seu dinheiro, está investindo o seu capital, às vezes são milhões numa fábrica. Como que ele vai investir milhões num país que não consegue acabar com a corrupção e com os roubos, né? Então, geralmente, os investidores procuram países não que tenham só riqueza, mas também que tenham uma política organizada, que tenham leis bem específicas e bem controladas pelo governo, tá? Então tá, letra A. Por que não é suficiente ter riquezas naturais para o desenvolvimento de um país? Você quer falar, Emily? Eu? Pois se ele não tiver alguém que saiba governar e dirigi-las bem, nada disso vai ser usado de bom proveito. Exatamente. Não é igual falou o texto, não adianta ter riqueza, mas tem que ter uma política organizada, tem que ter uma economia boa, tem que ter um país que te demonstra, né, confiança. É igual vocês tá certo, certíssimo. Vocês, por exemplo, quando vocês vão contar alguma coisa para alguém, por que você escolhe uma determinada pessoa para contar? Porque você tem confiança, você deposita confiança naquela pessoa. É a mesma coisa, você não vai investir seus capitais em quem você não tem confiança. Pronto? Então agora vamos para a letra B. Pesquisa exemplos de commodities. Vocês sabem o que são commodities? Não. Não? Commodities são matéria-prima. Coloque isso na cabeça de vocês que vocês vão usar isso. E a gente já falou sobre isso. Commodities são matérias-primas. Então, o que eu posso definir como commodities? Um grande volume de matéria-prima. O Brasil é um grande exportador de matéria-prima. Todos os países pobres têm sua economia baseada na exportação de matéria-prima. E os países ricos exportam o que para nós? Você não compra soja, milho, algodão dos Estados Unidos. O Brasil não compra isso dos Estados Unidos. O que nós compramos dos Estados Unidos? Produtos altamente industrializados e tecnológicos. E o que nós exportamos para o mundo inteiro? Soja, milho, algodão, boi, frango. Né? Por quê? Porque nós não temos tecnologia. O Brasil tem alguma empresa de carro dele? Não, você pode observar as marcas de carro, são todas estrangeiras, de outros países. O Brasil mesmo, se falar, tem um carro que é produzido no Brasil. Não, os carros são montados aqui no Brasil. Mas eles são alemão, são italianos, são japoneses, são suíços, né? São dos Estados Unidos. As grandes empresas, até quando você vai num shopping grande,
aonde você come. Geralmente é tudo grande empresa de fora. Você vai no McDonald's, é de fora. Você vai no Habib's, você vai aonde mais? No Girafas. Girafas é brasileiro, né? Você vai no Burger King, né? Aquelas comidas japonesas. Então, de certa forma, são tudo lojas de países de fora que exploram o capital nacional, certo? Então, olha só. Pesquisa exemplo de commodities produzidos e exportados pelos seguintes países da América Latina e África. E preenche o quadro. O que o Brasil produz? Minério de ferro, alumínio e manganês. Eu Coloquei pus mais outra no coisa. café. Você pôs o quê, Emily? Mais coisas ou outras? Eu pus petróleo, café, cacau, laranja e soja. Exatamente. É porque são a variedade, né? A gente é o grande exportador de soja, é o segundo maior produtor de carne de frango, é o maior produtor de carne bovina do mundo. Nós não temos o maior rebanho, mas nós somos o maior produtor comercial de carne bovina no mundo. Porque o maior rebanho de vacas do mundo é na Índia. Só que lá eles não matam, né? A gente é exportador de café, laranja, açúcar, né? E fora os minerais. Agora, na Nigéria, o que os nigerianos exportam? Crude, petróleo, cacau em amêndoas, madeira? Exatamente. Mas a base da exportação deles é o petróleo. Geralmente, os países pobres, que não atuam em tecnologia, eles exportam commodities, matéria-prima. O Peru. Minério de cobre, ouro, petróleo, refinado, zinco e cobre refinado? Exatamente. Tem a pesca também, tá? Por exemplo, a África do Sul, o maior lucro que ela tem é com a exportação de diamantes. As maiores jazidas de diamantes no mundo hoje são mineradas na África do Sul. Uhum. E nosso vizinho, Paraguai? A maior exportação de commodities do Paraguai é a soja. Tá conferindo aí, pessoal? Silmar, Oi. você pulou a África do Sul. Diamantes. Agora repete do Paraguai. Soja. Etiópia. O que vocês colocaram? Eu pus café, ouro, flores e legumes. Exatamente. Mas o principal é o café. A Líbia fica no norte da África. Petróleo. Todos os países do norte da África geralmente exportam petróleo. O Chile. Você sabia que as maiores jazidas de cobre do mundo estão no Chile? O Brasil mesmo importa cobre do Chile, porque nós não temos jazidas de cobre no Brasil. Tem algumas, mas são muito pequenas. Então é cobre e salitre. Márcio, Oi? o que é Líbia? Líbia é petróleo. Ah, tá. Eu pus na Líbia, eu pus sucata de cobre, de ferro, petróleo refinado. Ótimo. E o Chile? Cobre e salitre. Ótimo. Pus no Chile cobre, cobre refinado, peixe, cobre bruto. Tá.
E o Congo, ouro. O Congo era o antigo reino de Mali. O México, prata, chumbo e zinco. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Não. Então a gente pode se despedir, porque nossa aula também está para terminar, tá? Aí a gente, Já né? faz 21 nós deixamos para a próxima aula, já, porque não vai dar tempo. Tá, Tá? vou marcar aqui então. E agora nós não precisa correr tanto, porque nosso conteúdo já está bem próximo de acabar. Então, tchau para vocês. Até um dia desses. Né? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.